Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma resenha do canal e o vídeo de hoje vai ser o especial e polêmico A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Então se você quer conferir a resenha, a análise, fica aí comigo, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações porque de segunda a sexta nós postamos vídeos aqui. Vocês vão reparar ao longo do vídeo que eu vou explicar o porquê de eu achar esse livro polêmico. Ele só não é o livro mais polêmico que eu já li, porque eu já li Lolita, do Vladimir Nabokov, e eu acho que eu não preciso falar porque que esse daqui é polêmico. Mas vamos para o enredo. Esse livro conta a história de 4 personagens situados em um período histórico muito especial, que é a Primavera de Praga. Eu acho que essa é a parte mais interessante do livro, o fato dele tratar da invasão soviética, da União Soviética no território da Tchecoslováquia. Lembrando que a Tchecoslováquia também sofreu invasão nazista, tá? Então ela sofreu tanto a invasão soviética quanto nazista, e esse livro vai destrinchar, inclusive, a perda da nacionalidade do povo tcheco. E todo esse panorama histórico também vai influenciar nas relações interpessoais entre os personagens, que é a história principal, digamos assim, do que se trata este livro. Este livro, então, conta a história de Thomas, que é um médico cirurgião, que tem uma relação mais estável com a Teresa, trabalha num bar perto ali da onde eles moram em Praga, e o Thomas também vai manter relações extraconjugais com a Sabina. Não só com a Sabina, ele vai ter diversas amantes e a Teresa vai ter que manter a relação entre eles sabendo dessa infidelidade do Thomas. A Sabina é uma mulher solteira, mas ela também é amante do Franz. Este livro, então, vai destrinchar para nós relações interpessoais que acontecem entre esses personagens. Vamos ter o núcleo da Teresa e do Thomas e da Sabina e do Franz. Além do autor também fazer uma análise psicológica de cada um dos personagens. Então a gente vai saber os anseios deles, as vontades, o que eles pensam. Então nesse quesito é um livro muito interessante, porque além dele ser um livro extremamente reflexivo, não tem como você fechar esse livro, ler um capítulo e não refletir sobre alguma coisa, porque esse livro trata absolutamente sobre todos os temas. Ele trata sobre opressão, sexualidade, sexo, relações amorosas, Esse livro tem uma carga erótica bem densa. Cara, esse livro trata sobre todas as questões aí da vida, fora as críticas que ele tece também à invasão soviética na Tchecoslováquia. Agora, a carga erótica do livro, É isso que torna ele tão polêmico, na minha opinião. Esse livro, ele claramente não é indicado para menores de 18 anos, mas vocês podem estar pensando aí, nossa, então esse livro é um livro sensual, É um livro erótico. Não, ele não é um livro erótico tipo 50 Tons de Cinza. O autor não trata só da questão carnal do sexo aqui, mas as relações erótico-amorosas que vão se desenvolver nos enredos desse livro, inevitavelmente tem cenas explícitas de sexo, porém não vai ser só o ato do sexo em si, vai ter o flerte, vai ter toda uma áurea sensual em torno das relações que acontecem entre esses personagens, Principalmente ali o Thomas, que é um cara bem sexualmente ativo, e a Sabina, que tem relações tanto com o Thomas quanto com o Franz, e vocês vão notar que essas relações são bem diferentes. Ele também vai tecer bastantes críticas aí ao regime comunista. Faz muitas críticas nesse período que a Tchecoslováquia ficou dominada pela União Soviética. Inclusive, eu vou ler um trecho aqui pra vocês que o narrador tece uma crítica aí ao regime. No meu óculos, que eu sou uma pessoa um pouco cega, tá? Aqueles que pensam que os regimes comunistas da Europa Central são obra exclusiva de criminosos deixam na sombra uma verdade fundamental. Os regimes criminosos não foram feitos por criminosos, mas por entusiastas convencidos de ter descoberto o único caminho para o paraíso. Defendiam corajosamente esse caminho, executando para isso centenas de pessoas. Mais tarde, ficou claro como o dia que o paraíso não existia e que, portanto, os entusiastas eram assassinos. Então todos passaram a acusar os comunistas. Vocês são os responsáveis pelas desgraças do país. Está pobre e arruinado pela perda de sua independência. Caiu sob a tutela dos russos. Pelos assassinatos judiciários. Os acusados respondiam: não sabíamos, fomos enganados, acreditávamos. Do fundo do coração, somos inocentes. O debate conduzia, portanto, a esta pergunta: era verdade que não sabiam ou apenas fingiam não saber? Vocês puderam notar uma crítica ferrenha, claro, do autor aí ao regime comunista. E essa daqui, na verdade, é a voz do narrador, tá? O narrador é um narrador em terceira pessoa, não narra a história de forma cronológica, além da narração que ele vai tecer entre as relações interpessoais
mais amoróticas, eróticas entre os personagens do livro, ele também vai, além do plano intimista, né, de fazer uma análise psicológica ali da relação entre eles, ele também vai entrar no plano da história e abstrair um pouquinho da questão factual. Ele vai tecer muitas reflexões através de metáforas, então vocês vão ver bastante a voz do narrador aqui, e essa crítica ao comunismo não é de nenhum dos personagens, tá? É do narrador mesmo. E ele faz uma prática bastante de metalinguagem, inclusive vou ler outro trecho aqui que fica bem claro isso. Os personagens de meu romance são minhas próprias possibilidades que não foram realizadas. É o que me faz amá-los todos e ao mesmo tempo a todos temer. Uns e outros atravessaram uma fronteira que me limitei apenas a contornar. O que me atrai é essa fronteira que eles atravessaram, fronteira além da qual termina o meu eu. Então vocês vão ver que o autor também vai ser meio que um personagem aí dessa história, participando também do enredo. Esse panorama histórico que perpassa o livro, ele não é à toa, tá? Inclusive, um dos personagens do livro, que obviamente eu não vou contar quem foi, ele vai ser perseguido pelo regime comunista, né? Porque nesse período aí de invasão à Tchecoslováquia, vários intelectuais tchecos foram perseguidos. Você também vai notar que vai ter uma descrição do autor de muitos emigrantes, né? Pessoas que vão sair aí da Tchecoslováquia, do período da dominação soviética. E a Teresa vai ser uma pessoa que vai ir e voltar, e isso vai influenciar muito no relacionamento dela com o Thomas, né? A Sabina, ela, por exemplo, ela entra em uma escola como se fosse uma belas artes de tendência comunista para contrariar o pai, e ali ela vai fazer cubismo, né? Ela vai subverter aquela ordem, porque a arte ali vigente era o realismo socialista, se eu não me engano. Aqui eu teço um paralelo também entre a Teresa e a Sabina, né, que são as minhas personagens favoritas desse livro. Me identifico muito com elas por elas serem mulheres, né, mas com a Sabina por ela ser solteira e uma pessoa mais leve aí. De todos os personagens aqui desse livro vão tentar, de certa forma, ali lutar contra esse regime ou pelo menos fazer parte da resistência, né. A Sabina através da arte e a Teresa também. Apesar das duas terem uma ligação que é o Thomas, né, esse elo entre elas, não é somente isso que tem um ponto em comum, né? A Teresa, ela vai conseguir um job, ela vai conseguir um trabalho de fotógrafa justamente pela Sabina, olha só, e ela vai fotografar os soldados no momento da invasão, ela vai fotografar os tanques e tal, e é muito legal a frase que tem nesse capítulo, né, que agora eu não me lembro se foi ela ou o autor que disse, mas ele afirma que se na história não está registrado, né, através de fotografias, é como se não tivesse acontecido. Inclusive a Teresa depois vai tentar mandar para um jornal as fotos que ela tirou daquele dia. O regime, ele interfere também como os personagens vão agir durante a história. Este livro, ele é rodeado também de intertextualidades. Você vai ter aqui uma intertextualidade com a música do Beethoven, que é Es muss sein, eu não sei se eu falei certo, né, é alemão. Vamos ter aí muita intertextualidade com a Bíblia, Moisés, o mito do Édipo, né, que vai influenciar muito um personagem aqui, que não é que nem o Machado de Assis, né, que joga a intertextualidade pra nós e a gente que lute. Não, o autor aqui ele vai explicar um pouco das intertextualidades, então fique tranquilo. Uma intertextualidade fantástica que tem aqui, que é inclusive o que explica o título deste livro, né, A Insustentável Leveza do Ser, é a teoria do Parmênides sobre a leveza e o peso do ser, né? Vocês vão ler o livro, ele vai explicar direitinho do que se trata aqui, mas o autor, ele vai tentar escrachar para nós o que é leve para cada personagem e o que pesa na vida de cada um. Por exemplo, né, o Thomas e a Teresa. A Teresa e ele vivem um relacionamento ali, digamos que estável, né, porque eles ficam juntos até a morte, digamos assim. E a Teresa, ela vai ser uma mulher muito dependente do Thomas emocionalmente, porque ela sabe que ela o trai inconstantemente e ela continua alimentando aquele relacionamento, porque ela gosta muito dele, ele também ama muito ela, mas ele não consegue frear esse ímpeto poligâmico, né? E isso, digamos assim, é um peso para os dois, mas ao mesmo tempo eles levam essa relação numa boa, né? Então, ao mesmo tempo que é pesado, é de certa forma leve também. Por isso, a dicotomia entre peso e leveza. E a Sabina, por sua vez, que é uma personagem levíssima, eu amei a Sabina, ela é uma mulher solteira, então ela é livre, independente, né? Muito diferente da Teresa.
E digamos que ela não tá muito aí em manter relações muito fixas, tanto com o Franz, tanto com o Thomas, né? Inclusive ela e o Thomas têm uma relação bastante amigável. Uma parte do livro em que o Franz, ele vai tentar ter uma relação ali mais séria com a Sabina, e ela percebe que o que torna a vida dela são essas incontáveis traições, essa vida muito louca de uma hora mudar, uma hora vir, ir e vir. Então ela é uma personagem bem fluida. O relacionamento sério pra Sabina é um peso, né? Ela estar leve, ela estar livre, digamos que ela não tem ninguém ali na asa dela, o que é muito diferente da Teresa. E ele vai tecer aí o que é pesado e o que é leve para cada um desses personagens. Então é muito legal porque você conhece muito deles, você se sente realmente íntimo deles, e o que eu senti foi exatamente o que o autor descreveu aqui, né, sobre ele ter dado vida aos personagens. Quando eu tava lendo esse livro, ter também esse panorama histórico de fundo torna a história ainda mais verossímil. As relações que se permeiam entre eles, tanto as relações eróticas como amorosas ou ali interpessoais, são muito verossímeis, bem realistas, né? O único personagem mais idealista desse livro vai ser o Franz, que eu não gosto muito, mas em geral é uma história muito verossímil, saca? Você consegue realmente imaginar esses personagens sendo reais, eles vivendo aquele período ali na Tchecoslováquia, o que eu amei. Não estava esperando que esse livro tivesse uma carga erótica grande e tratasse bastante de romance, né? Eu tinha ouvido falar nele mais como um romance distópico, mas depois eu fui ver que não era distopia. Ele trata, sim, do regime totalitário, né? Do período do Stalin ali, ele comenta bastante, então faz muitas críticas ao comunismo, por isso, então, tem uma questão de censura, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, né? Perseguição a intelectuais. Então, nessa questão, ele se aproxima bastante dos romances distópicos, porém é algo que realmente aconteceu, né, gente? Situado em um panorama histórico real. Então, por isso que esse livro é tão interessante. Ao mesmo tempo dele tratar sobre inúmeras questões da vida, questões existenciais, o que te permite refletir, ele também te faz refletir num sentido histórico, né? Sobre regimes totalitários, enfim. É muito bom este livro. Eu nunca li um livro como esse. Esse é um livro realmente muito diferente. A escrita dele é bem legal. Eu notei também, vendo outras resenhas, que muitas pessoas não gostaram desse livro. Eu amei esse livro. Tipo, realmente eu não tenho nem o que pôr, o que tirar. Eu gostei muitíssimo. O livro me surpreendeu a cada página. Inclusive, me surpreendeu muito, porque aqui nas páginas finais, onde ele vai contar da história da Karenin, né, que é a cachorrinha aí do Thomas e da Teresa, ele vai falar, inclusive, sobre especismo, né? A relação do homem com a natureza e com os animais, como ele quer dominá-las, e vai ter ser uma relação muito legal com o Jardim do Éden. Então, cara, esse livro é muito bom. Você que não sabe o que ler, compre este livro. Ele não é muito popular, né? Você não vê ele aí muito nos best-sellers. Em geral, eu só ouvi falar desse livro porque a minha amiga Lari me recomendou. Muito obrigada, Lari. Eu espero que vocês tenham assistido. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei trazer um panorama mais geral, porque eu não quis trazer muitos spoilers, porque realmente esse livro é muito legal. Se eu falasse um detalhezinho a mais, talvez eu estragaria a história ali pra vocês. É um livro realmente denso e além de você aprender muito sobre amor e a vida, enfim, você também vai entender mais sobre o que se passou na Tchecoslováquia no período da Primavera de Praga. Comentem aqui embaixo pra mim se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam da resenha, o feedback de vocês é muito importante. Se quiserem indicar livros aqui ou até resenhas pra eu fazer sobre algum livro, deixa aqui nos comentários, eu vou ler todo mundo com muito carinho, tá bom? Então eu espero realmente que vocês tenham gostado, gente, me perdoem se eu não consegui dar conta da densidade que é esse livro, mas ele realmente é muito genial e bem diferentão, tá? Espero que vocês tenham gostado!